Olá pessoal, bom dia! Vamos dar início a mais uma semana de aula e na aula de hoje a gente vai finalizar a nossa apostila do segundo bimestre, tá bom? Que faltam algumas coisinhas aí pra gente finalizar, tá? Então abram aí na página 408 que a gente vai começar corrigindo a tarefa de casa que eu deixei pra vocês fazerem o exercício 1 e 2 e aí a gente vai fazer juntos também o exercício 3 e 4, tá bom? O exercício 1 fala assim: segundo historiadores da matemática, a análise de padrões como os ilustrados a seguir possibilitou a descoberta das triplas pitagóricas. Então, tá vendo ali na primeira figura, ele tem um quadrado de lado 2. Na segunda figura, um quadrado de lado 3. Na terceira figura, um quadrado de lado 4. E assim sucessivamente. Observe que os números 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado representados respectivamente pela segunda, terceira e quarta figura, satisfazem ao teorema de Pitágoras. Dessa forma, 3, 4 e 5 é uma tripla pitagórica. O que ele quis dizer? Nas figuras, na segunda, terceira e quarta figura, o que a gente tem? Na segunda figura, a gente tem um quadrado de lado 3, não tem? Então, a gente tem 3 ao quadrado. Na terceira figura, a gente tem um quadrado de lado 4. Então, a gente tem 4 ao quadrado. E na quarta figura, a gente tem um quadrado de lado 5. Tá vendo que tá aumentando 1, ó? Na primeira figura, quadrado tem lado 2. Na segunda figura, lado 3. Terceira figura, lado 4. Tá vendo que aumenta 1? Aí ele fala que esses três valores aqui, eles satisfazem a tripla pitagórica. Eles satisfazem o teorema de Pitágoras e isso quer dizer que eles são uma tripla pitagórica. O que isso quer dizer? Como que satisfaz um teorema de Pitágoras? A gente pega o maior valor, que vai ser a nossa hipotenusa, e a gente iguala a soma dos outros dois, que são os nossos catetos. E isso aqui tem que ser igual. Vamos ver se vai dar igual? 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Quanto que é 9 mais 16? 25. Ó, deu certinho, né? Então, o 3, o 3, o 4 e o 5 é a nossa tripla pitagórica, tá? É uma tripla pitagórica, né? Aí ele quer saber se os números que estão representados na quarta figura, na 11ª figura, e aí ele dá pra gente uma enésima figura e ele fala que ele é uma tripla pitagórica. Quem que vai ser esse valor aqui na enésima? Qual figura que vai ser aqui? Quem que vai ser esse N? Como que a gente faz isso? Ó, a gente pega a posição, olha ali, ele deu a posição segunda, aí pegou o número 3. Aí ele deu a terceira posição, a gente pegou o número 4. Então, a gente sempre pega um número a mais. Então, aqui a gente vai pegar o número 5 ao quadrado, aqui a gente vai pegar o 12 ao quadrado, e aqui a gente vai pegar o n mais 1, que é o próximo número de n, ao quadrado, tá? Então, o maior valor, que é o n mais 1 ao quadrado, é a nossa hipotenusa. E isso é igual a 5 ao quadrado mais o 12 ao quadrado. Quanto que é n mais 1 ao quadrado? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. 25 mais... Deixa eu copiar aqui. Quadrado do primeiro... Então, 25 mais 144 dá 169. Aí eu vou trazer ele pra cá, então vai ficar 1 menos 169 e isso vai dar menos 168, tá? Então agora, como que a gente vai descobrir o N? Fazendo Bhaskara, não é? Então o nosso A é 1, o nosso B é 2 e o nosso C é menos 168. Vamos resolver isso? Quando a gente faz Bhaskara, a gente põe assim, x é igual, tananã, né? B ao quadrado, menos B mais ou menos, raiz de B ao quadrado, menos 4ac. Só que aqui a gente não tem N, então em vez de colocar x igual, a gente vai colocar N é igual menos B mais ou menos a raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C.
dividido por 2A. 2 vezes 1, 2. Então, o N é igual a menos 2, mais ou menos, 4, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 168 vai dar 672. Dividido por 2. Então, o N é igual a menos 2, mais ou menos 676, dividido por 2. A raiz de 676 é 26. Aí a gente vai ter o N1 e o N2. 26 menos 2, 24, dividido por 2, 12. Menos 26 menos 2, menos 28, dividido por 2, menos 14. A gente está falando do número de figuras, né? Da posição da figura. Não tem como ser negativo, então a gente vai excluir isso daqui. Então, o nosso N, ele vai ser igual a 12, tá? Que é a letra B de bola. Ok? Então, corrijam aí pra gente fazer agora a número 2. A número 2, ele fala assim: Tiago tem um terreno na forma de um trapézio retângulo. A e D são ângulos retos. Então, aqui e aqui são ângulos retos, como indicado na figura. Sabe-se que AB é igual a 20 metros. Então, esse lado aqui do nosso trapézio mede 20 metros. CD mede 15. Então, aqui em cima mede 15 metros. AD mede 12 metros. Então, esse ladinho aqui mede 12 metros. Tiago pretende plantar grama e cercar esse terreno para futuramente construir uma loja. Letra A. Quantos metros de arame Tiago deve comprar para cercar o terreno? Então, ele quer colocar arame em todo o terreno aqui, tá vendo? Então, quantos metros de arame ele vai ter que comprar? Vai ter que comprar 20 mais 12 mais 15 mais quanto aqui? A gente não sabe. Pra gente resolver isso, pra gente descobrir esse lado, o que a gente pode fazer? A gente pode traçar um segmento aqui. Aí, ó, aqui não mede 15, aqui também vai medir 15 metros. Tudo não media 20, então quanto que vai medir só isso daqui? Vai medir 5, né? Aqui, ó, 15 mais 5 dá 20. Quanto que mede esse lado aqui? 12 metros. E o lado CB, a gente pode chamar de X. Aqui a gente está formando um ângulo de 90 graus e a gente pode resolver Pitágoras para descobrir quanto mede o X. Então, o X é a nossa hipotenusa. Ele vai ser igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. 25 mais 144 dá 169. Então, a raiz de 169 é 13. Então, esse lado aqui, ele vai medir 13 metros. Agora, a gente pode somar todo mundo para descobrir quanto de arame vai precisar para cercar o terreno, tá? É um terreno, né? Então, vai ser 20 mais 12 mais 15 mais 13. 2 mais 5, 7, mais 3, 10. Foi 1. 1 mais 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai precisar de 60 metros de arame para cercar o terreno, tá? Então, pode colocar aí, letra A, 60 metros. Pode colocar não, já colocaram, né? Pode corrigir. Letra B. Quantos metros quadrados de grama serão necessários para cobrir todo o terreno? Bom, para a gente saber quantos metros quadrados de grama vai precisar, a gente tem que saber a área, não é? Não é um trapézio? Como que a gente calcula a área de um trapézio? A área de um trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula, tá? Se vocês não se lembram da fórmula, não tem problema. Calcula a área desse retângulo, a área desse triângulo e soma, que vai dar a mesma coisa, tá? Mas eu vou fazer com a área do trapézio. Quem que é a base maior? 20.
Quem que é a base menor? 15. Vamos multiplicar pela altura, que é 12. E dividir por 2. 20 mais 15, 35. Vezes 12, dividido por 2. Eu vou fazer na calculadora, tá? Então, 35 vezes 12 dá 420. E aí, dividido por 2, vai ser igual a 210 metros quadrados. Ok? E a letra C fala o seguinte: a grama é vendida em placas de dimensões de 40 metros por 0,625 metros. Quantas placas serão necessárias para revestir o terreno? Bom, primeiro a gente vai calcular a área das placas e depois a gente pega a área total do terreno e divide pela área das placas, tá? Então, se as placas elas têm dimensões 0,40 por 0,625, é só a gente multiplicar isso daqui, tá? Então, multiplicando 0,40 vezes 0,625, vocês chegaram exatamente em 0,25. Então, a nossa placa tem 0,25 metros quadrados. Para a gente ter 1 metro quadrado, quantas placas a gente vai precisar? De 4, não é? 4 placas é igual a 1 metro quadrado. Por quê? 0,25 mais 0,25, 0,5. Mais 0,25, 0,75. Mais 0,25 dá 1. Então, 4 placas dessa dá 1 metro quadrado. Então, agora, a gente vai pegar a área total, que é 210, e a gente vai dividir por 4. E quanto que vai dar? Aqui vai dar 5 vezes 4, 20. Ficou 1, foi o 0. 2, vai dar 8, vai dar 2, vírgula, 0. E aí vai dar 5, e vai dar 20, e vai dar 0. Então, a gente precisa de 52 placas e meias. Será que eles vão vender 52 placas e meias? Não, né? Não vende metade de uma placa. Então, a gente vai ter que comprar 53 placas, tá? E aí vai sobrar metade ali pra você colocar em algum outro lugar, né? Ou jogar fora, faz o que quiser com a placa. Certo? O melhor preço que Thiago encontrou foi de 1,85 por metros quadrados. Quanto ele gastará apenas na compra da grama? Então, ali na letra D, é só fazer 210 vezes 1,85, tá? E aí vocês fizeram e o resultado tem que ser R$ 388,50, tá? Não vou fazer essa continha, que é multiplicação bem simples, né? Então, vai dar isso, ok? Então, agora, eu terminei de corrigir a tarefa de casa com vocês. Vou fazer, então, junto com vocês agora, a número 3 e a número 4, tá bom? Vou apagar aqui pra gente fazer. Ali na 3 fala assim: para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura, e para garantir a estabilidade deste suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa. O chefe fará o corte de modo que o raio R da seção circular de corte seja de pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces. Então, olha ali, esse círculo aí é o melão. Aquela parte da riscadinha embaixo é onde ele vai cortar para o melão ficar em pé ali na mesa. Então, ele vai tirar essa parte. E ali em cima é onde vai ser fixado os doces, tá? Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H em centímetros igual a... Então, ele quer saber quanto que mede essa altura H, que tá aí do ladinho, tá vendo esse H? Quanto será que ele mede? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer,
a gente vai considerar aquele triângulo retângulo que tá ali, tá vendo? Ó, OAB, ele não forma um triângulo retângulo? Aqui tá pontilhado, né? Aí ele tem aqui o O, não, ele tem o O aqui, o A aqui e o B aqui, dessa forma, né? Ele fala pra gente que o raio, ó, na penúltima linha, ele fala assim: o chefe fará o corte de modo que o raio R da seção circular de corte seja pelo menos 3. Então aqui a gente sabe que é 3, tá? Deixa eu achar aqui. E aí ele fala mais o AO. Ó, para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro de 10 centímetros. Ah, tá. Ele fala, então, que o diâmetro é 10 centímetros, não fala? A gente tem o melão aqui, né? E assim. Tudo isso daqui seria o nosso diâmetro, né? Ele passa pela origem, tudo isso daqui é o diâmetro. Aqui a gente tem metade do diâmetro. Então, qual que é a metade do diâmetro? 5, tá? E aí a gente tem que descobrir esse lado OA aqui, tá? Então é um triângulo retângulo, o 5 é a nossa hipotenusa, então é igual a 3 ao quadrado, mais eu vou chamar de x aqui. Então, x ao quadrado. Então, 25 é igual a 9 mais x ao quadrado. Então, 25 menos 9 é 16, né? E aí, a raiz de 16 é 4. Então, aqui a gente tem um lado medindo 4, certo? Ok. Agora, a partir disso daí, a gente consegue descobrir a nossa altura H. Por quê? Pensem no seguinte, ó. Qual que é o raio? Ali do ponto O, ele tem aqui, do ponto O até lá embaixo, que a altura, ela tá medindo assim, né? Do ponto O até lá embaixo, onde vai pegar a altura, quanto que mede? É o raio? É 5 centímetros, né? Então, daqui até lá embaixo, vai medir 5 centímetros. A gente sabe que aqui mede 4. Então, a nossa altura, ela tá aqui, né, ó. Se a gente vai ser daqui até aqui. Então, tudo mede 5, aqui mede 4. Então, a altura, vou por aqui, é igual ao 5 menos 4, tá? Então, é igual, vou colocar assim, ó, que é igual ao nosso raio, que é tudo isso daqui. A gente usa o raio maiúsculo, porque se a gente colocar o minúsculo, vai parecer que a gente tá falando desse raio aqui, tá? Então, é igual o raio de tudo menos o segmento AO. Então, o raio é igual a 5 e o segmento AO é igual a 4. Então, a nossa altura é de 1, né? Não fala se é centímetro. Não fala que é centímetro assim. Então, 1 centímetro. E aí é a letra C. Certinho? E a letra D fala. A letra D, ó. A número 4 fala assim: considere a construção representada na figura abaixo sobre o eixo X dos números reais. Então, ele tem ali um eixo X. E aí, ele põe aqui que é o ponto A, aqui o ponto B, e aí ele tem um ponto E aqui. E aí, ele tem um triângulo assim, né? E um outro triângulo mais ou menos assim, tá? E aí, ele tem um arco aqui, tá? O que acontece? Ele fala pra gente... Ele fala o seguinte, ó. O segmento AB, BC e CD medem 1 centímetro. Então, ó, aqui mede 1, aqui mede 1 e aqui mede 1, tá? DE é um arco de circunferência de centro em A. Então, ele tem o centro aqui, tá? Então, ele vai ser um arco assim. Qual número real está associado ao ponto E? Então, a gente quer saber... Na verdade, o nosso E tá aqui, né? A gente quer saber quem que é esse E aqui. Sabendo que aqui é o 0, aqui é o 1, né?
Porque ele fala que o A está na origem do eixo X, então ele está no 0. Aqui tem 1 centímetro, então é o 1. Ele quer saber quem que é o E. E aí ele fala que AB é perpendicular a BC, então AB é perpendicular a BC. E que AC é perpendicular a AD. Então aqui a gente tem 2 triângulos retângulos. Então agora ficou fácil, por quê? Essa medida aqui é essa medida aqui, porque ela é o nosso raio, não é? Da nossa circunferência. Então elas são iguais. Então se eu descobrir o lado desse lado desse triângulo aqui, eu descubro o ponto E, que eu quero descobrir, tá? Então vamos lá, ó. Aqui, primeiro a gente vai ter que descobrir esse lado, usando esse triângulo retângulo aqui, ó. Então essa aqui é a nossa hipotenusa, que a gente vai chamar de x. Então x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então x quadrado é igual a 1 mais 1, que é igual a 2, né? Então o x é igual a raiz de 2. Então esse lado aqui é a raiz de 2. Pronto, agora a gente pode descobrir esse lado, vamos chamar ele de y. Então o y ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2, 1 ao quadrado é 1. 2 mais 1, 3. Então, o y é a raiz de 3. Então, aqui é a raiz de 3 e o AE é a raiz de 3. Então, a resposta no número 4 é a letra D, tá? Que é a raiz de 3. Ok? Então, a gente terminou as tarefas de casa. E eu quero que vocês agora voltem lá na página 407, que a gente vai voltar lá para o exercício número 4. Eu vou fazer em outro vídeo, tá bom? Senão não vai parar de filmar, tá bom? Então no próximo vídeo eu vou fazer ali o número 4 até o número 8 pra gente finalizar a apostila, tá bom? Eu falei do miau.